Bom, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês de algumas características anatômicas que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com resina composta em dentes anteriores. E também quais os tipos de resina que a gente usa quando a gente vai restaurar um dente anterior. Inicialmente, é preciso identificar nos dentes anteriores algumas características anatômicas importantes, porque a gente reproduz essas características anatômicas da dentição natural quando a gente está trabalhando com resina composta, então diretamente na boca, diretamente no dente do paciente. Os dentes anteriores, então, anatomicamente, eles têm os chamados ângulos triedros, que tem um ângulo triedro mesial e um ângulo triedro distal. A partir desses ângulos triedros, sobem arestas próximo-vestibulares. Essas arestas se encontram virtualmente no ápice da raiz de cada dente. Então, essas arestas definem uma área plana do dente e definem também uma área arredondada do dente. A área plana do dente é uma área de reflexão de luz. E a área arredondada do dente é uma área de deflexão de luz. Então, se você aumentar a sua área plana do dente, você está, então, aumentando a sua área de reflexão de luz. Isso, aparentemente, vai dar uma característica óptica de maior largura. O dente vai parecer que é mais largo. Se você diminuir sua área de reflexão de luz e aumentar sua área arredondada, ou seja, aumentar a sua área de deflexão de luz, você vai dar uma aparência óptica de que o dente é mais estreito, menos largo. Além dessas características, nós temos também os lóbulos de desenvolvimento de cada dente. No incisivo central, por exemplo, nós temos 3 lóbulos de desenvolvimento, um na mesial, um central e um na distal. Os lóbulos mais volumosos são os lóbulos o mesial e o distal. E o menos volumoso é o lóbulo central. Então, o incisivo central, você tem que deixar mais volume na região mesial e distal do que no centro do dente, porque o lóbulo central é menos volumoso. E entre os lóbulos de desenvolvimento, nós temos depressões ou concavidades, que são parecidas com a Torre Eiffel. E esses lóbulos de desenvolvimento, a gente pode fazer aí uma comparação com pepinos. Então nós temos 3 pepinos e 2 Torre Eiffel no incisivo central. O incisivo lateral já é o contrário. A parte mais volumosa é a parte central. Então o lóbulo central é o mais volumoso. O lóbulo mesial e o distal são menos volumosos. Essas características são importantes, então, porque você vai ter então que reproduzir as características anatômicas da dentição natural. Quando você tem um dente a ser restaurado, normalmente você copia essas características do dente ao lado. Quando você vai criar, por exemplo, 6 facetas de canino a canino, você vai então criar essas características anatômicas em todos os dentes a serem restaurados. Com relação aos tipos de resina que a gente utiliza para restaurações de resina composta em dentes anteriores, a gente pode dividir basicamente em 5 tipos. Então, imaginando que você tem aí uma fratura dental, você começaria a fazer a restauração pela palatina, usando um esmalte que a gente chama de esmalte semitranslúcido. Ele é um esmalte translúcido, mas um pouco leitoso, é um esmalte chamado semitranslúcido. Depois a gente vai colocar então uma resina de dentina, que é uma resina mais opaca, com característica óptica para reproduzir a dentina que o dente perdeu. Depois a gente usa um esmalte translúcido, que é um esmalte de característica bastante translúcida na região incisal. E depois a gente finaliza com 2 tipos de esmaltes. Um esmalte chamado de corpo e um esmalte chamado de esmalte de valor. O esmalte de corpo é um esmalte cromático, é um esmalte mais opaco.
E o esmalte de valor é um esmalte acromático, um esmalte mais translúcido. A diferença entre o esmalte de corpo e o esmalte de valor é uma diferença que eu posso exemplificar quando você vai fazer uma faceta em um dente que tem translucidez na área incisal, no terço incisal. Então, você usaria um esmalte de corpo, que é um esmalte mais opaco, no terço cervical e terço médio, e usaria um esmalte de valor no terço incisal. O esmalte de valor é um esmalte translúcido, ele deixa passar a luz. E o esmalte de corpo é um esmalte mais opaco, ele não deixa passar a luz. Então a gente faz uma comparação do esmalte de corpo com uma piscina suja, com a água suja, onde você não consegue ver o fundo da piscina. E o esmalte de valor com uma piscina com a água limpa, onde você consegue ver o fundo da piscina. Se você tiver um dente com translucidez incisal e usar esmalte de corpo no terço cervical, médio e incisal, você não vai conseguir reproduzir a característica de translucidez no terço incisal. Por quê? Porque o esmalte de corpo é um esmalte mais opaco, ele não deixa passar a luz e aquela região ali do terço incisal vai ficar então mais opaca do que você gostaria que ficasse. Bom, nessa aula então eu procurei passar para vocês algumas características anatômicas da dentição natural que você tem que reproduzir, saber identificar e reproduzir quando você trabalha com resina composta. E também tentei passar para vocês quais são os tipos de resina que a gente utiliza em casos extremos, onde a gente tem que utilizar 4 ou 5 cores diferentes. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações, porque isso vai então me incentivar a fazer novos vídeos para vocês. Obrigado e até breve.